Olá, paz para todos, esse dia tão especial. Estamos aqui de volta, para dar continuidade à lição sobre a família, que vai falar sobre os cuidados com o jardim. E aí temos uma outra etapa, para que a gente possa dar mais essa continuidade de um assunto tão bom, tão importante, que vai falar sobre a família. Mas antes eu gostaria de orar por você. Pai Santo, muito obrigada por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. De juntos, Senhor, ouvirmos a Tua voz, a Tua direção. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, pois estamos, Senhor, falando sobre família. Algo tão bom e precioso que precisa de cuidados. Senhor, fala aos nossos corações, daquilo que o Senhor reservou para esse dia tão especial, em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço, amém. O nosso texto, nosso texto base, está em Gênesis 2,15, que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então a primeira ordem foi dada para Adão, para cultivar e guardar o jardim. E aí nós vamos ver esse tema relacionado à família, porque Adão ele não ficou sozinho ali, Deus depois fez Eva para fazer companhia para ele. Amém. Então, fusão de horizontes é o nosso subtítulo, posso dizer assim, que o reconhecimento de todas essas simplicidades pessoais é importante para a fusão de dois horizontes em uma só carne. O sucesso de toda a família acontece quando ali todos compartilham com responsabilidade a vida familiar de forma tanto pessoal como doméstica. O papel de todos ali está fundamentado nesse princípio, onde se afirma que todos, homem e mulher, foram criados igualmente e são distintamente responsáveis diante de Deus e diante daquilo que será o bem único e comum da família. Então, Deus chamou esse casal agora para crescer e multiplicar. Formou, a gente não precisa entrar em detalhes sobre a formação do casal, de Adão e Eva, não tem necessidade. Mas no versículo de Gênesis 1, 28, que vai dizer assim: e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sustentai e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então deu a ordem para o casal: enchei e multiplicai, prosperai na sua vida agora conjugal. E aí essa questão a gente precisa ver como está sendo hoje. Qual a mente, o que o casal, o jovem, quando se encontra, o que eles estão pensando? Eu já ouvi dizer, eu vi pessoas, eu conheci uma mulher que ela disse que o marido, eles não gostam de crianças. Tudo bem, respeito deles, respeito a eles, mas é complicado. Não gostar de criança. Criança é coisa maravilhosa, e você dizer que não gosta de criança, ou seja, os dois fecharam, entraram num acordo, os dois, entende? Ela teve a sorte dela, que ela encontrou um homem com a mesma linguagem, vou chamar assim, parece seja muito assim duro falar isso, pesado nessa situação, mas ela encontrou um homem que tivesse o mesmo pensamento. Então o que acontece com esse casal? Vão viver muito bem, porque ambos não decidiram, não querem. Um não gosta, também o outro não gosta. Perfeito. Ruim se ele gostasse de criança, apaixonado por ela, casasse e depois descobrisse que ela não gosta de criança. E como é que seria? Ele gostando de criança e ela não. Então seria um conflito gigantesco, E por sorte desse casal, eles se encaixaram no outro. Isso é bom de um lado, ou seja, as indiferenças, eu posso dizer assim, desse casal são mínimas. E aí eles vão vivendo
muito bem apaixonado por outro. Né? E isso, hoje não temos mais esse olhar. Os jovens olham um para o outro, achou bonitinho e se envolve. Não se preocupa em saber quem é a família, como é o pai, como é a mãe, como é os seus irmãos, se tiver irmão, se for filho único, a parentela. E aí você se envolve num relacionamento que, mesmo que tenha um amor, começa a ter divergências porque não se preocuparam com isso, de encontrar o seu ponto de igualdade. E é bom isso, quando você tem um ponto de igualdade com o seu cônjuge. Com aquele que você escolheu para ser, para a sua vida, para toda a vida. Então, Adão e Eva aqui, eles tinham esse brilho, né? Tanto é que a gente sabe como foi reformados. Então, era desejo de ambos, né? Tinha uma ligação maravilhosa. Tinha. A Eva fez Adão cair? Sim, mas isso é uma outra situação. Né? Nós estamos falando aqui de relacionamento, né? De família, dessa fusão que hoje não está tendo importância. Aí nós temos filhos no relacionamento, crianças que estão sofrendo, porque o casal não se entende por mínimas coisas. Por mínimas coisas. Briga por apertar do creme dental de um jeito que ela não gosta que seja apertado assim. Sabe? Não tem lógica. E você vê um relacionamento que hoje está misericórdia. Está sendo muito abusivo. E um para o outro. E quando há crianças e quando há filhos, é pior ainda. E aí só Deus que pode mudar isso. Só Deus que pode transformar uma família que está toda craquelada, toda dilacerada, doente, enferma, numa família saudável. Porque ali há necessidade dos cuidados de Deus. Então essa fusão assim, ela só vai funcionar se você tiver Deus no meio da sua família, no meio do seu coração. No meio da família, no meio da casa. Porque quem dá a estrutura é Deus. É Deus. Independente de você ser cristão ou não. Porque família não tem relacionamento com religião. Aqui nós estamos falando de casal. Deus abençoou o casal, a família. Tanto é que tem pessoas que regem uma outra religião e tem uma família maravilhosa. O homem e a mulher se dão muito bem, os filhos são maravilhosos porque vivem num ambiente assim. Então nós estamos falando de bênçãos na família, para a família, né? Homem e mulher. Vamos lá, no relacionamento de responsáveis, né? Isso nós precisamos ter. Eram princípios relacionais que tinham como implicação a importância da parceria do outro. Nas rotinas do dia a dia, naquele jardim. Do respeito às representações de papéis e funções, por vezes iguais e outras diferentes entre si. Da necessidade de rompimento espacial de vínculos parentais. De construção exclusiva de uma nova relação com o outro. Em um constante processo de fusão psicológica e social. Desta forma, eles se tornariam uma só carne, não apenas no aspecto carnal sexual, assim como de um modo emocional, social e espiritual. Olha isso que interessante, né? A parceria do outro, um sendo parceiro do outro. Né? Ela teve um filho que é dele, semente dele, olha isso. Sabemos que os filhos são semente do homem. E aí nós carregamos essa semente, porque amamos aquele homem, né? E queremos que a nossa família cresça, queremos que a nossa posteridade, ela flua, né? E aí, a criança nasce, o homem não quer fazer parte de nada. A criança caiu, vamos lá. A criança na sua fase de crescimento, caiu, correu, caiu. Ele que automaticamente, gente, isso é interessante. Automaticamente, quando a criança está nessa fase, a criança é sensível, né? O ser humano, na verdade, é sensível.
E aí ela cai, a primeira pessoa que ela vai pro pai. Se ele estiver em casa, a criança vai pro pai. Aí o pai vai, fala assim, vai lá com sua mãe. Ó, aí a criança vai, tava chorando, veio chorando pro pai e volta chorando pra mãe. Aí a mãe vai, consola, beija, tal, faz carinho. Mas é função dele. Ele também tem que amparar. Ele tem que pegar a criança que é filho dele também, beijar, fazer carinho e fazer ela voltar à rotina que ela estava fazendo. Hoje a mãe, a mulher, ela ficou, né, ela se torna independente. Você vê que quando os relacionamentos acabam, o homem vai embora, não quer saber dos filhos. Dos filhos. Tudo bem que você não quer saber da sua ex, mas os filhos que são teus, você está colocando homem assim, ó, homem, você está colocando enfermidade nessas pessoas, porque filhos são pessoas, são indivíduos. Como é que ele vai? Imagine uma família em que o homem, ele não traz esse carinho para dentro da sua casa, principalmente para os seus filhos, dependente da idade. Como é que esse ser humano que está dentro dessa casa vai crescer? O que ele vai... Lá na frente ele vai olhar para trás, quando ele estiver na fase adulta, quando ele estiver com a sua família, qual será na memória dele? O que ele vai trazer na memória quando falar do pai? A ausência do pai. Está dentro de casa, mas não sabe de nada. Pai ausente. E aí aquela mulher, ela tem que se desdobrar. Além do amor dela, do amor do marido que está falta. E não existe ali. E ela precisa ali ter esse jogo de cintura. Porque às vezes a criança, mãe, cadê meu pai? Ah, teu pai não quer participar com a gente, seu pai não quer isso, seu pai não quer aquilo. Pai não abraça, pai não beija, não elogia, pai não sabe de nada. Que pai é esse? Isso não é pai. Isso não é pai, me desculpe, não é pai. E assim também tem a mulher, porque a gente também não pode deixar a mulher fora dessa, não. Tem mulheres que é um desespero dentro de casa com seus filhos. Violenta, sem sal, posso chamar assim. Não abraça também. Tem mulheres assim. Assim como tem homens secos e excessivamente irresponsáveis de amor, para suprir essa família, para estar ali, porque não adianta você estar presente e não fazer o teu papel ali. É como se você tivesse só de corpo, a tua alma está longe. E assim também a mulher, que em vez de também estar... eu cresci assim, o meu pai, minha mãe não me amava. Tá, então vai dar continuidade. Olha a situação. Lá atrás, o pai e a mãe não amavam. Aí agora, quando ela é mãe, ela também não vai amar, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Não é porque você não teve, você não vai dar agora. E aí que tá. Vamos nos despertar para isso. Porque nós estamos matando pessoas dentro da própria casa. A morte, ela não vem lá de fora, não. Às vezes é dentro de casa. Um sentimento, você está matando um seu ser humano, um filho que você teve, uma filha que você teve. E na violência, porque o lar é o lugar de aconchego, gente. A casa é um lugar de paz. Você vive lá fora num caos terrível. Você sai para trabalhar, para resolver qualquer coisa, seja lá o que você for fazer. E quando você volta... Você não tem o seu lar como um lar de aconchego, de paz, de entendimento, sabe? E essa falta que essa pessoa está vendo, ela está percebendo ali, o que ela vai levar lá para frente? Será que ela vai ter a mesma postura também? Eu não tive amor do meu pai, eu não tive amor da minha mãe, ou eu não tive amor do meu pai, eu sou da minha mãe, ou vice-versa? Eu também não vou amar. Eu vou ter filho? Filho é dele. Filho é do casal. Consentimento. Ambos se aceitaram e planejaram ter uma família, um filho. Esses dias muito triste isso. Um casal foi pego no motel,
perfeito. Até aí tá perfeito. A minha mulher foram lá, né? Eram, sei lá, namorado, namorido, sei lá, uma coisa delas aí. E tinha, eles levaram, a faxineira estava passando vassoura no caminho, sei lá, no corredor lá, isso foi falado. Passou aí nas mídias, aí foi terrível. E ela ouviu um choro de criança. Ah, olha isso, nem pensou, ligou para a polícia. E quando a polícia chegou, abriram a porta. A criança a menininha de 7, o bebê de 7 meses, estava sendo abusada pelo pai e pela mãe. Isso é doença, isso é loucura. É um pecado gigantesco contra Deus que constitui a família, filhos. E a humanidade, ela está caminhando assim. Então não é porque a pessoa não teve, vai dar continuidade a essa maldade. Então o relacionamento, ele tem que estar assim. E você pensar, né, você que ainda não casou, ou que ainda não tem filhos, casou, mas ainda tá. Pensa nisso. Ame a sua posteridade. Se for trazer trauma, meu pai fazia assim comigo, ou também vou fazer com o meu filho. Sai fora dessa. Sai fora. Isso não justifica. Não tem justificativa. Os cuidados do jardim são esses. Cuidados do jardim. Os cuidados agora, eles estão sendo aumentados, né? Eu tenho a esposa, eu tenho o esposo, né? Um cuidado com o outro, e agora a sua família está aumentando. Seus filhos, suas crianças precisam da sua atenção. O seu júnior precisa da sua atenção. O seu adolescente precisa da sua atenção. O seu jovem precisa da tua atenção. E seu adulto, filho, também precisa da tua atenção. Ah, casou. Não preciso mais amar. Casou, tá com a família dele. Ele tem que ser recebido com amor. Continuar o amor. Porque ele vai olhar, ela vai olhar para você, minha mãe me ama. E ainda amo os meus netos, os meus filhos, ou seja, a avó, ela vai amar os netos, depois ela vai ser bisavó, ela vai amar os, entendeu? É coisa contínua. Então, o cuidado do jardim, ele é constante. Se você tem um jardim na sua casa, eu tenho certeza que você gosta do seu jardim, está sempre lá tomando algumas medidas de limpeza, de atenção, mesmo que seja cansativo, porque cuidar de jardim ou cuidar de uma casa no seu físico é pesado. É pesado, gente. A gente não pode dizer que não. Ah, vamos, por favor, né? Dizer que eu tenho prazer. Sim, nós temos um prazer de cuidar. Homem e mulher precisam cuidar da casa, porque é o meio em que eles vivem. O homem preferiu casar, então ele também precisa cuidar da casa, manter a organização. Então não é somente o físico. Se tem pessoas ali, só tem um casal, então vamos cuidar mais ainda um do outro. Temos filhos, então vamos redobrar esses cuidados, porque filhos não é só responsabilidade da mulher, e sim do homem também, para que não venham ser pessoas, novos cidadãos com problemas no seu emocional, porque o casal que decidiu ter filhos, ter eles, não teve cuidado nenhum. Então que nós venhamos colocar Deus, meus queridos, no meio do nosso relacionamento, no meio da nossa família. E se nós não estamos conseguindo cuidar do nosso jardim, pedimos a Ele. Só Deus pode cuidar do nosso jardim. Pedimos ajuda a Ele, porque Ele quer nos ajudar. Senhor, eu não consigo cuidar do meu relacionamento, não consigo cuidar do relacionamento com os meus filhos, me ajude. Me dê uma direção, abra os meus olhos, o meu ouvido,
peça, porque Ele tem prazer em nos ajudar. Então, meus amados, vou encerrar por aqui essa parte, né, que é cuidar do jardim, ele é muito longo. E que deixe uma bênção no teu coração, que o Senhor possa te direcionar cada vez mais. Estamos ali no bairro do Arnaldo Eugênio, né, que dá acesso ali à Estrada do Cabo Sul, Arnaldo Eugênio ali próximo ao Campo Mundial, que é a nossa igreja Batista Nacional Provisão, né, uma batista que estuda bastante a palavra, nós amamos estudar a palavra e também temos uma ligação muito profunda com o Espírito Santo, né? Então é uma batista renovada, uma batista pentecostal, que ali clamamos, oramos ao Senhor e o Senhor nos dá revelação, às vezes quando Ele quer. Porque eu digo assim, se Deus não falou, eu não vou falar aquilo que eu não disse, né? Então, Deus ali revela quando Ele acha que tem que revelar. Nós oramos pelas pessoas, pela família, pela sua casa. Eu, juntamente com o pastor Paulo, meu esposo, a pastora Patrícia, estamos ali, né, na Rua Terra Santa, com a bifurcação ligada, né, o L com a nossa, com esse acesso que temos a facilidade, né, porque Alfredo da Silva, 26, com a Terra Santa. Nós temos essa ligação ali, a igreja fica nessa esquina ali, uma igreja grande, de médio porte, falar assim, né, muito grande, mas você vai, se você quiser nos fazer uma visita, estaremos ali. Nós temos quarta-feira, 19h30, estudo da palavra, muito bom. Nós temos domingo a nossa EBD também, 9h15, muito boa, a nossa EBD, e o culto à noite, 19 horas, domingo, né, 19 horas. E não esquecendo, quase esqueci, sábado, de 9 às 10, as irmãs estão lá na igreja orando. Se você quiser oração, um pedido de oração, você nos manda, né? Nós colocamos lá seu nome para Deus abençoar a sua casa, direcionar a sua casa, tá bom? Então fique com Deus e tenha um excelente dia. Deus abençoe. Amém.